Olá, meus caros, bom dia. Bem-vindos aqui de volta ao nosso canal para a gente poder continuar o nosso assunto a nossa conversa a respeito da Grécia Antiga. Na nossa última aula, no nosso último encontro, a gente parou quando falávamos aí do Palácio de Knossos e analisávamos um pouco das ruínas desse palácio que permanecem de pé até os dias de hoje. Então estamos nesse contexto falando do período de pré-homérico, da Grécia Antiga, também compreendido como período de formação, quando há a formação desses primeiros núcleos urbanos, dessas primeiras aldeias, e depois o processo de formação das próprias cidades-estado gregas. Estamos falando aqui então da sociedade palaciana, do período pré-homérico, da sociedade micênica e da sociedade minoica, ou também conhecida como sociedade cretense. Os micênicos, recordo a vocês, são aqueles que estavam lá na parte continental da Grécia. Estamos agora chegando aqui à ilha de Creta e analisando a ilha de Creta, onde havia o Palácio de Knossos, que era o principal palácio dentro dessa ilha. Essa sociedade ela também é compreendida como sociedade minoica em homenagem ao rei Minos, que teria sido o primeiro grande monarca a governar esse palácio de Knossos. Seria filho da deusa Europa com Zeus, e teria dado origem então a esse monumental palácio que seria Knossos. Na nossa última aula eu falei com vocês que a ilha de Creta ela tinha uma atividade econômica baseada a princípio na agricultura, cultivando cereais, cultivando algumas leguminosas para a alimentação das pessoas que ali moravam. Só que de acordo com que essa população ela vai aumentando, esse alimento ele não dá conta, ele não satisfaz as necessidades dessas pessoas. Então, essas pessoas precisam buscar outras fontes que lhes fornecessem esse alimento, portanto vão se dedicar ao comércio e sobretudo ao comércio marítimo. O que fica evidente essa proximidade dos cretenses com o mundo marítimo, ela fica evidente, sobretudo nos afrescos que a gente consegue encontrar nas ruínas desse palácio de Knossos. Esses afrescos, eles a todo momento fazem referência a esse mundo marítimo e a essas atividades econômicas desses cretenses no mar Mediterrâneo. Conforme eu ressaltei para vocês aqui a questão dos golfinhos, dos peixes, retratando esse mar no qual a Creta estava presente. Essa imagem, a gente falou dela na última aula, são de serviçais, que estão aqui apresentando esses vasos cretenses, que eram utilizados como moeda de troca nesse comércio e eram muito valorizados nesse mundo antigo. Eram tidos como uma das melhores cerâmicas desse período, e a gente tem vasos cretenses que foram encontrados em regiões do Extremo Oriente, como regiões ali dominadas pelos persas. Nós temos vasos cretenses que foram encontrados na região do Egito. Isso demonstra que esses vasos eles circulavam nesse mundo antigo e que o artesanato dos cretenses era muito respeitado e muito visado nesse comércio marítimo, nessas rotas comerciais da antiguidade. Além dos vasos, recordo a vocês que esses cretenses também se dedicavam à atividade de produção de ornamentos, joias, sobretudo porque dominavam a metalurgia do cobre. Então, eram exímios produtores de peças, e essas peças eram amplamente valorizadas nesse mercado. Eles utilizavam isso para poder trocar e ter acesso àquele alimento que faltava ou que eles não conseguiam produzir dentro do seu território. E parei quando chegávamos nesse afresco, que eu falei com vocês que ele necessitava de um pouco mais de tempo para poder analisar, que eu voltaria nele na próxima aula. Esse afresco ele faz referência a atividades culturais, artísticas, que marcavam o cotidiano dos minoicos ou dos cretenses por volta aí, do ano entre o ano de 2000 e o ano de 1500 a.C.
Nesse período, aí na ilha de Creta, havia criação de gado voltada, sobretudo, não para a alimentação dessa sociedade, mas voltada para o entretenimento. Os cretenses criavam bois, criavam esses animais para que eles servissem eles em grandes espetáculos públicos. Havia momentos em que eles se encontravam cotidianamente para poder fazer malabarismos e exibições com a participação desses animais. Então eles utilizavam esses animais nesses eventos. E a pequena criação que se tinha então de gado na ilha de Creta não era voltada para a alimentação, ou não pode ser tomada como uma atividade econômica importante, mas sim como uma atividade cultural, como parte dessa sociedade, que marcava o cotidiano dessa sociedade. Indícios disso, indícios da presença desses animais e da presença desses eventos, são esses afrescos, como que vocês estão vendo. Repare que eu tenho aqui um homem fazendo pulando em cima de um animal, virando uma cambalhota em cima de um animal aqui, enquanto o outro segura o chifre desse animal. Não era aquilo que a gente conhece como tourada, mas era um evento, uma grande festa, onde esses espetáculos circenses eles aconteciam. Outro indício forte da presença desses animais e da importância desses animais no cotidiano desses cretenses é a própria história, a própria narrativa do Minotauro. Reza a lenda que o rei Minos, que era esse rei tão poderoso dentro do palácio de Knossos, queria participar de uma competição na ilha de Creta, de uma competição de exibição desses animais, e para vencer essa competição ele queria ter o mais belo de todos os touros, porque isso demonstraria o seu poder e demonstraria a importância do seu palácio, do palácio de Knossos dentro da ilha de Creta. Portanto, o rei Minos ele fez um acordo com Poseidon, e pediu a Poseidon que Poseidon lhe desse então o touro mais belo para que ele pudesse ganhar essa competição e se empoderar ainda mais dentro daquela região. Poseidon então forneceu a ele o touro, deu a ele o touro que ele pedia, que ele solicitava, que era um touro belíssimo, mas disse a ele que, terminada a competição, ele teria de sacrificar esse touro. O rei Minos então ficou encantado pelo touro, venceu a competição, afirmou o seu poder dentro dessa ilha de Creta, só que quando termina a competição, ele, encantado pelo touro, ele resolve que ele não iria sacrificar esse animal e sim deixar ele no seu rebanho para que esse touro pudesse reproduzir em meio ao seu rebanho e melhorar o rebanho do rei Minos. E então sacrifica outro animal, que deixa Poseidon furioso, e Poseidon então joga como se fosse uma praga sobre o rei Minos e faz com que aquele animal se torne um animal furioso, incontrolável, no meio do rebanho do rei Minos. A esposa do rei Minos, por sua vez, Perséfone, se apaixona por aquele touro, fica encantada pela beleza, pela fúria daquele animal, copula com esse animal, e dessa relação acaba nascendo a figura mítica do Minotauro, uma figura monstruosa e voraz, que se alimentava de carne humana, e para poder conter essa figura animalesca que era o Minotauro, o rei Minos ele manda construir o famoso labirinto dentro de Creta, o famoso labirinto no palácio de Knossos, e esse animal então ele passa a ser alimentado constantemente com carne humana que vinha sobretudo da região da Ática, de Atenas. Essa sobreposição o fato de Atenas fornecer pessoas para irem até o labirinto e alimentarem esse Minotauro, pressupõe a ideia de hierarquia dentro desse mundo grego. Pressupõe a ideia de que o Palácio de Knossos ele era empoderado não só na ilha de Creta, ele era uma referência política e era respeitado em toda a Hélade como um todo. E existiam cidades que eram subjugadas a esse
a esse palácio. Tanto existia que Atenas era colocada nessa posição de ser obrigada a fornecer essas pessoas para alimentarem o Minotauro dentro do palácio de Knossos. Isso demonstra, então, que Atenas, não é um indício de que a cidade-estado de Atenas, ou as pessoas que viviam na cidade-estado, não porque a cidade-estado ainda não existia, mas os palácios existentes ali na região de Atenas, na região da Ática, eram obrigados a pagar impostos ao rei Minos. Então, a gente tem uma história mítica que fala que Atenas fornecia pessoas para poder alimentar esse Minotauro, que nos dá indícios de que a região de Atenas era subjugada ao rei Minos e tinha que pagar impostos ao rei Minos. Repare como que a gente, então, faz a leitura desses documentos e como que a gente consegue, então, construir a história desse período. Os gregos misturavam muito a realidade com esses mitos, e é através dessas histórias mitológicas que a gente consegue reconstruir, então, a narrativa, a forma de vida do cotidiano desses homens gregos. Para a gente poder entender um pouquinho melhor a história do Minotauro, eu coloquei no meio da nossa apresentação aqui um videozinho retirado do YouTube, mas que traz uma riqueza de imagens e de narrativa para a gente poder entender um pouquinho. Então, eu vou soltar aqui e daqui a pouco a gente volta à análise, tá bom? Vamos lá. Minos reinava sobre a ilha de Creta e era descendente de uma linhagem muito distinta. Ele era filho da princesa Europa com Zeus. O deus se transformou em um touro branco e assim conseguiu sequestrar a donzela, levando-a para a ilha de Creta. O casal teve 3 filhos, Minos, Radamanto e Sarpedão, que herdariam a ilha de Creta. Minos se sobrepôs a seus irmãos e tomou a coroa da ilha de Creta para si. Esta ilha se localizava em uma rota estratégica no Mediterrâneo. Isto gerava grandes lucros para o reino, vindo do comércio com diversas nações. Minos faz uso dessa grande riqueza acumulada para construir o grandioso palácio de Knossos. Para isso, ele recebe a ajuda de um genial arquiteto e inventor ateniense. Seu nome era Dédalo. Apesar do desenvolvimento trazido por seu governo, Minos ainda era um rei contestado. Para consolidar seu poder, Minos pede ajuda dos deuses. O rei ora ao deus Poseidon para que ele lhe envie um touro para ser sacrificado em honra ao deus dos mares, e assim mostraria que os deuses estão do seu lado. Poseidon concorda, e do mar surge um magnífico touro branco, tão belo quanto o touro que Zeus se transformou para sequestrar a Europa. Minos fica maravilhado com o porte do animal e decide juntá-lo ao seu rebanho como um touro reprodutor, e assim criar uma raça de gado de qualidade superior. E opta por sacrificar um touro comum de seu rebanho, no lugar do touro de Poseidon. Isso enfurece o deus dos mares, que havia dado aquele animal para ser sacrificado para sua própria glória. Poseidon não deixaria tamanho desrespeito aos deuses escapar impune. O deus faz com que o touro se torne um animal furioso e indomável, causando danos ao reino de Minos. Mas sua vingança ainda não estava completa. Com a ajuda da deusa Afrodite, Poseidon faz com que Pasífae, rainha e esposa de Minos, se apaixone pelo touro. A rainha tenta se aproximar do belo touro, que rejeita o flerte de Pasífae. Enlouquecida pela paixão pelo animal, ela exige que Dédalo a ajude a seduzir o grande touro. O criativo inventor tem uma ideia inusitada. Ele cria uma réplica de uma vaca feita em couro e madeira, com um compartimento onde se alojaria Pasífae. E assim a rainha conseguiu consumar a união com o touro de Minos. Desta abominável união nasceu o Minotauro.
uma criatura meio homem e meio touro. O nascimento da atroz besta trazia muita vergonha ao rei Minos, pois a criatura era a prova viva da traição de sua esposa. A rainha criou seu filho enquanto era apenas um bebê, mas conforme o Minotauro crescia, sua índole bestial e violenta não mais podia ser contida. Assim sendo, o rei Minos ordena que Dédalo construa um grande labirinto, onde seria aprisionado o terrível Minotauro. O labirinto passou a ser a morada do abominável Minotauro, e lá ele era alimentado à base de sacrifícios humanos, até a chegada do herói Teseu. Mas esta já é outra história. Então, voltando aqui, só recordando esse finalzinho, quando ele fala que, quando coloca no vídeo aí que ele era alimentado por carne humana, isso nos é um indício, da mesma forma que a presença da história do Minotauro, de que o Palácio de Cnossa acabava por subjugar regiões e obrigar essas regiões a lhe pagarem impostos que iam para além da ilha de Creta. Eram alimentados basicamente com pessoas que vinham da região da Ática, até a chegada de Teseu, como é colocado no vídeo. Mas aí quem quiser saber mais, a gente conversa depois a respeito. Outra imagem aqui, a gente já tem outra representação, outro afresco do Palácio de Cnossos, que aponta justamente para essa aristocracia, para essas pessoas que viviam nesse mundo palaciano, dentro desse Palácio de Cnossos. Repare que aqui nós estamos com imagens de mulheres, muito ornadas, o que demonstra a importância desses artefatos no cotidiano, no dia a dia dessas pessoas. Por aqui a gente consegue perceber até a mesma forma de vestimenta dessas mulheres. A roupa na ilha de Creta, a vestimenta na ilha de Creta, a vestimenta feminina, ela sempre deixava o seio à mostra, e as mulheres andavam muito ornadas com essas joias que eram produzidas dentro da ilha de Creta e eram utilizadas sobretudo nesse comércio. Então o ornamento demonstrava a importância, a superioridade delas dentro desse mundo. E aqui alguns exemplos dessa cerâmica, da qual a gente está falando que era amplamente valorizada nesse mundo antigo. Outro palácio muito importante nessa região e que também disputou poder durante algum tempo com o Palácio de Cnossos é o Palácio de Mali, que também fica na ilha de Creta. Mas ele não chegou a assumir posição de destaque como foi o de Cnossos. O de Cnossos ele dominava todos os outros, ele subjugava os outros, que lhes deviam impostos e estavam submetidos a ele politicamente. Mas existiam outros palácios que disputavam poder e que em alguns momentos foram importantes e assumiram posições importantes dentro desse mundo helênico. Além do Palácio de Mali, a gente tem também o Palácio de Festo. Todos dois eram grandiosos, mas não tinham a suntuosidade e a importância que o Palácio de Cnossos teve. Um conceito muito importante desse mundo cretense, dessa sociedade antiga, e é um conceito novo que provavelmente vocês nunca tiveram contato com ele, é o conceito de talassocracia. O que a gente descreve como sendo a talassocracia? Esse termo ele descreve basicamente a atividade política e econômica existente dentro da ilha de Creta. A talassocracia ela se refere a um modelo econômico onde se privilegia, sobretudo, o comércio marítimo. É um modelo econômico, é uma forma de governar onde há prioridades dadas a esse comércio marítimo, mas não um comércio voltado para o acúmulo de riquezas, para o enriquecimento, mas um comércio voltado para o abastecimento por alimentos dessa sociedade. Então, o Palácio de Cnossos ele se torna hegemônico na ilha de Creta, sobretudo
pelo posicionamento político que ele tem, mas também por questões sísmicas, terremotos que foram acontecendo e os outros palácios eles foram caindo, e que foi ficando de pé foi justamente o de Knossos e a sociedade que estavam em torno dele. E essa elite comercial marítima, que estava associada sobretudo a essa atividade de trazer cereais para dentro de Creta, de trazer cereais para dentro para dentro desse palácio de Knossos e abastecer a sociedade que ali vivia com esses viveres, ao mesmo tempo que vendia, que trocava por esses produtos artesanais que eram produzidos ali dentro. Essa elite comercial ela acabou ascendendo a posição de comando dentro de Knossos com toda essa questão sísmica que aconteceu, com toda a questão dos abalos sísmicos sofridos dentro da ilha de Creta. Essa elite comercial marítima ela acabou ascendendo em posição social dentro de Knossos. E a associação dessa elite comercial com o governo palaciano deu origem a esse novo estilo de política existente no mundo antigo, que é o que nós chamamos de talassocracia, a associação da elite comercial com a elite política dentro daquele palácio de Knossos, o que vai fazer com que esse palácio privilegiasse sobretudo o comércio marítimo. Então a talassocracia nada mais é do que a associação entre a elite comercial marítima, o governo e o privilégio dado ao comércio marítimo por parte desse governo do palácio de Knossos. A talassocracia, esse termo, ele é empregado basicamente para descrever a sociedade cretense desse período. Ele não vai ser utilizado mais em nenhum momento da nossa história que a gente vai estudar daqui para frente. Correto? Como que funcionava a economia cretense? Por esse princípio da talassocracia, a principal atividade econômica era o comércio marítimo, que incluía, sobretudo, a exportação de tecidos, vinhos, cerâmica e a importação de metais, mármore e, sobretudo, cereais. Então, essa atividade marítima, de comércio marítimo era intensa nessa região. Esse comércio feito pelos cretenses, ele foi muito importante porque ele teve duas consequências básicas para a sociedade cretense e para todas as aldeias que ele vivia. A primeira consequência é a assimilação de valores culturais diversos, porque o comércio em si, ele pressupõe esse contato com o outro, ele pressupõe a troca não só de produtos, mas a troca de informações, a troca de ideias, a troca de valores, porque as pessoas conversam, as pessoas praticam a diplomacia no momento em que vão estabelecer esse comércio. Portanto, há troca de valores culturais, e isso permite que esses helênicos, esses cretenses que viviam na ilha de Creta, absorvam valores que vinham do Egito, que vinham dos fenícios, que vinham dos persas, que vinham desse extremo oriente, que vinham do norte da África. Então permite, de certa forma, uma maior diversidade cultural e social dentro dessa ilha de Creta. Então isso é uma das primeiras consequências do desenvolvimento desse comércio. O segundo é um desenvolvimento urbano, porque esse comércio acaba trazendo ganhos para dentro da ilha de Creta, para Knossos. Acaba gerando renda, gerando recursos para Knossos. E isso permitiu, então, conforme até foi dito no videozinho que vocês assistiram, isso permitiu que os reis, que os governos palacianos de Knossos construíssem uma estrutura urbana muito complexa para o período. Então, há a construção de pontes, de aquedutos. Aquedutos nada mais é do que grandes valetas que levavam água para dentro desses centros urbanos. Então, logicamente que eram valas feitas de pedra, e também há a construção de grandes palácios nessa região. Então, as duas consequências imediatas desse desenvolvimento do comércio é essa maior a assimilação de valores culturais de outros povos, e o segundo, maior desenvolvimento urbano, com construção de pontes, aquedutos e palácios.
Não se sabe ao certo se existia escravidão na ilha de Creta. Tudo leva a crer que os cretenses não utilizavam a mão de obra escrava. Havia, sim, a ampla utilização da mão de obra de camponeses pobres, mas esses camponeses eram livres. A gente não tem nenhuma informação precisa que nos permite afirmar que havia a utilização da mão de obra escrava. A gente tem ideia, sim, de que eles tinham conforme está aqui no último ponto desse slide, de que eles tinham uma boa divisão do trabalho, de que cada pessoa tivesse a sua tarefa muito bem determinada dentro dessa sociedade. Mas se havia ou não escravidão, a gente não tem certeza, a gente não pode afirmar. Do ponto de vista da sociedade, essa sociedade ela se dividia em vários principiados independentes, todos eles submetidos ao Palácio de Knossos. O que eu quero dizer com essa afirmação? Eu quero dizer que existia o Palácio de Knossos, mas que esse palácio não estava sozinho na ilha de Creta. Existia uma série de outros pequenos palácios que foram sendo construídos, sobretudo a partir do momento em que esses recursos foram entrando dentro de Knossos por conta da atividade comercial. Só que esses palácios, esses outros palácios, eles acabavam se submetendo à autoridade do Palácio de Knossos, que era esse principal. Então você tem esse principal palácio, você tem vários outros palácios, vários outros principiados que são independentes, mas que são submetidos ao controle do rei de Knossos. Esses outros palácios eles vão ter a sua estrutura hierárquica, vão ter os seus príncipes, mas esses príncipes, embora tenham poder de comando e de governo dentro dos seus palácios, eles estão submetidos, de certa forma, a esse rei de Knossos. Do ponto de vista da divisão da sociedade cretense, da divisão social mesmo dentro desses principiados, e essa divisão que eu disse para vocês que ela é muito bem colocada, ela se dá da seguinte forma: você tem no alto, no topo dessa sociedade, você vai ter os reis, os nobres, os mercadores e sacerdotes, que são as pessoas que participam dessa administração desse principiado. Abaixo dele, aqueles funcionários que são responsáveis, sobretudo, por produzir essas peças que vão ser levadas para esse mercado, que vão ser os artesãos, os artistas e os funcionários desse estado, funcionários que são submetidos a esses nobres, a esses mercadores e a esses sacerdotes. Na base de tudo, a gente tem os agricultores e os pastores, aqueles que vão praticar a agricultura e vão ser responsáveis pela criação das ovelhas e pelo cuidado com esses rebanhos. E lá embaixo, eu deixei aqui, entre aspas, a possibilidade da gente ter escravos. Porque, embora eu tenha dito para vocês que a gente não tem certeza se eles trabalhavam com a mão de obra escrava, tudo a leva a crer que não, tudo a leva a crer que eles trabalhassem com uma mão de obra livre, uma mão de obra de camponeses livres, a gente não tem certeza. Então há a possibilidade da gente ter um pequeno número de escravos, sim, dentro dessa sociedade cretense. Já que a gente não tem certeza se não existia, há a possibilidade de a gente ter um pequeno número, sobretudo de escravos aí, como prisioneiros de guerra. Bom, por hoje a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai entender um pouquinho a junção dessas duas sociedades. Da sociedade cretense da ilha de Creta com aquela sociedade que se desenvolveu lá em Micenas, na região ali da Lacônia, conforme a gente viu na aula passada. Então, o que a gente viu na aula passada, o que a gente viu na aula de hoje, a gente vai juntar tudo na próxima aula e vai entender a sociedade creto-micênica e entender um pouquinho também sobre a Guerra de Troia e os interesses comerciais ligados à Guerra de Troia, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, tenham uma boa aula, qualquer dúvida estou lá na sala do Google Meet para tirar.